Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Amém? Então eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito daquilo que Deus está falando ao nosso coração. E eu quero que você abra lá no livro de Provérbios, capítulo 3. A gente vai ler 2 versículos. Um primeiro em Provérbios, capítulo 3, versículos 3 e 4. E depois a gente vai para Salmo 112, 1 e 2. Está aqui, né? Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga o amor e a fidelidade. E outras traduções dizem a benignidade ou a bondade e a fidelidade. Escreva a fidelidade na tábua do seu coração. Prenda a fidelidade e a bondade e o amor como se fosse uma corda ao redor do seu pescoço. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Amém? Salmo 112, 1 e 2. Vamos ler juntos? Como é feliz o homem que teme o Senhor. Mais alto, mais alto. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Amém? Vamos orar? Estenda as mãos aqui na frente, declare sobre a minha vida aquilo que você quer que o Espírito Santo faça em mim, através de mim, para que hoje possa ser, como na parábola do semeador, possa ser o encontro de uma boa semente com um terreno fértil. Quando a boa semente ela encontra o terreno fértil, é impossível que ela não produza frutos. Então, que assim seja essa noite. Pai, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Pai. Hoje é o melhor dia da história, porque é o dia que o Senhor fez. O ontem já não existe mais, o amanhã nós ainda não alcançamos, mas o hoje é o dia do Senhor. E porque é o dia do Senhor nós nos alegramos, porque é o dia do Senhor nós estamos reunidos aqui na tua casa, como irmãos à beira, ao redor da mesa do Pai. E por isso, Senhor, nós declaramos que é uma noite de comunhão, é uma noite de partir do pão, e a noite é onde os filhos, eles fitam os olhos em ti, Senhor, para ouvir as palavras que saem da sua boca, porque são palavras que não voltam vazia, porque são palavras fiéis, Pai, porque são palavras que têm o poder de mudar o nosso destino do dia para a noite, Senhor. Por isso eu declaro, Pai, em nome de Jesus, os nossos corações estão prontos, estão atentos, estão abertos para receber da tua preciosa semente. Espírito Santo, eu me submeto à tua vontade, eu me submeto à sua sabedoria, ao seu conhecimento. Espírito Santo, eu declaro que eu não irei atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer essa noite, porque o Senhor é o protagonista dessa reunião. Ninguém é como tu, Senhor, e nós reconhecemos que tudo que nós temos, que tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, foi o Senhor quem nos deu, foi o Senhor quem fez e foi o Senhor que nos ensinou, Pai. Toda honra e glória seja dada ao nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Se você puder, aplauda Jesus o mais forte. Aleluia. Aleluia. O tema da mensagem dessa noite é fidelidade geracional. E a gente sabe que o pastor Cal gosta muito dessa palavra, fidelidade, ser fiel. E eu confesso para vocês que eu estava vindo de Umuarama para cá. E é bom que, como é longe, né, Tere, você que veio de lá, a gente pode montar uns 5, 6 sermão no caminho, sabe? Então eu estava com uma mensagem na minha cabeça, já, né, pronta para compartilhar com vocês daquilo que Deus estava falando. E
na metade do caminho, o Espírito Santo começou a ministrar algo diferente no meu coração. E o Espírito Santo falou para mim, para a gente conversar sobre fidelidade. Mas é uma fidelidade que ela é geracional, que ela é transferida de uma geração para outra. Ou melhor, é uma fidelidade que os frutos da fidelidade percorrem por gerações. E essa mensagem ela começou a brotar no meu coração quando eu estava no caminho para cá. Eu estava ouvindo um podcast do Rich Wilkerson Jr., não sei se vocês conhecem, pastor da Vull Church, Estados Unidos. E ele estava fazendo, na verdade, um documentário falando um pouquinho sobre a história da Vull Church. Era legal ver porque parecia muito com o começo da Inc., da Igreja no Cinema, depois CHF, muito parecido. Não sei se vocês chegaram a ver, mas é bacana. Acho que saiu faz uma semana, mais ou menos. E no começo da história, ele começa a falar um pouquinho sobre o pai dele, né? E um pouquinho daqueles que antecederam. E aí já me chamou a atenção logo no início, quando ele disse que com 9 anos de idade, ele já escrevia os primeiros sermões. E aí mostra o vídeo dele, o pai dele pregando, o pai dele, o Rich Wilkerson, pai, né? Não sei se é pai, mas é o pai do Júnior. Ele era um pregador, na verdade, mas agora acho que ele tá jubilado por causa da idade, mas ele foi um pregador muito influente nos Estados Unidos. Ele é primo do David Wilkerson, sabe? O do Cruz e o Punhal, são parentes. E mostra o vídeo assim do Júnior indo com o Rich Wilkerson, pai, nas conferências, nas cruzadas, pregando junto. E ele ali falando com autoridade também no meio dos adultos. E de repente ele começa a explicar que com 9 anos de idade ele já estava escrevendo os primeiros sermões. E ele crescendo nesse ambiente. E aí quando ele chega na adolescência, ele vai para um acampamento lá, para um encontro, que sabe aqueles encontros de igreja, que vai várias igrejas e tal. E é onde o Isaac pergunta, será que é hoje que eu vou encontrar minha Rebeca? Né? Será que é aqui? Porque lá na igreja está difícil, né? Então vamos fazer esse intercâmbio de igrejas aí, né? Eu busco a Rebeca lá, você busca a tua Rebeca aqui, enfim. E eles estavam num ambiente mais ou menos assim, e ele conheceu lá aquela que se tornaria sua futura esposa. E aí quando ela começa a contar a história dela, entra a história dela. Acho que é Downtree, ela tem um nome bem difícil de falar. Hã? Downtree, é isso aí. Por aí. O nome é bonito para colocar nas crianças, né? Duvido que vai ter outro igual aqui no Brasil. E o que me chamou a atenção na história dela é que, adivinha, ela desde pequena também, iniciando no ministério, porque o pai dela também era um homem de Deus, pregador do Evangelho. E aí então eles se encontram, eles se apaixonam, eles casam e desde cedo eles já começam a pastorear jovens na Trinity Church, que era do pai. E aí nisso eles começam a contar a história daquilo que viria a se tornar a Vull Church, que hoje é uma das maiores e mais influentes igrejas do mundo. E aquilo ali começou a queimar no meu coração, porque quando você vê uma criança de 9 anos de idade num ambiente de implantação de igreja, num ambiente profético, onde ninguém está fazendo uma lavagem naquela criança, obrigando ela a fazer alguma coisa, mas ela, pela influência do meio, ela começa a se envolver com o Evangelho, com a pregação da palavra. Não tem como isso não chamar a atenção, principalmente daqueles que são pais. E aí quando você começa a ouvir a história da família dele, você vê que é uma história que não começou em um pai, mas que teve um avô, e teve um bisavô, e teve um tataravô. E é gostoso a gente falar por isso, sobre isso, né? Porque é uma das coisas que o Cal ele sempre compartilha com a gente, né? Sobre os antepassados, e que aquilo que a gente vive hoje é porque alguém lançou essa semente. E essa fidelidade de alguém que veio antes de nós é o que pavimenta o caminho o qual nós andamos hoje. E se nós andamos hoje sobre a fidelidade de alguém que veio antes,
Significa que alguém vai andar sobre a fidelidade que nós manifestamos hoje. E a pergunta que eu te faço essa noite é: você é ou deseja ser um homem, uma mulher fiel? Uma fidelidade que ela é geracional? Uma fidelidade que os teus filhos, os teus netos, os bisnetos, ou o filho de alguém, o neto de alguém, o bisneto de alguém, ele vai daqui talvez 20, 50, 100 anos, ou até quando Jesus voltar, está caminhando sobre boas obras, está caminhando sobre um evangelho, está caminhando num ambiente de igreja como esse talvez, mesmo sendo que essa pessoa nunca ouviu falar do seu nome, mesmo talvez que essa pessoa ela nunca teve acesso à sua história, mas a fidelidade de Deus ela percorre gerações e gerações. E a questão é, não importa se vão saber o meu nome, o que importa é que o nome de Jesus foi conhecido através de mim. E a minha pergunta é: você é esse homem e essa mulher fiel que está vivendo uma vida nessa terra a ponto de outras pessoas ao seu redor quererem caminhar na fidelidade que você caminha? A ponto de filhos e netos e os filhos e os netos dos vizinhos e dos amigos caminharem em cima dessa verdade que você proclama? E eu quero ilustrar para você o impacto disso em 4 histórias diferentes na Bíblia. Prometo que eu vou correr cada uma delas para não se estender, mas eu quero te mostrar o poder da fidelidade em 4 contextos diferentes, tá? O primeiro contexto foi através de uma mulher chamada Tamar. A história dela está lá em Gênesis 38. Tamar, ela era casada com um homem chamado Vocês estão cheios de graça, né? Ou é eu que estou incentivando isso? Ela era casada com um homem chamado que era o R do paranaense é complicado, né? Cadê o Lucas? Eu vou fazer o R do Lucas aqui. Casado com um homem chamado ok? E esse homem, ele era filho de Judá, que depois a gente conheceu da tribo de Judá, e ele não quis gerar filhos em Tamar, e aí Deus se irou com ele e ele morreu. E pela cultura judaica, quando uma mulher ela ficava viúva, o próximo irmão tinha que assumir aquela mulher para poder dar descendência para ela e honrar o irmão. Então quando morreu, deixa eu ver o nome do outro aqui, ó. O Onã, olha só, um monte de nome bonito para dar para filho, né? E fica repetindo Valentina e tem algum Valentina aqui? Tentei dar o nome que eu não lembrasse da criança, mas enfim. Olha, um monte de nome bonito. E Onã. Até se for gêmeos. E Onã, o irmão mais novo de até assumiu Tamar como esposa, mas não quis gerar filhos nela. E aí, então, o que aconteceu? Morreu também. Omã também morreu. Por quê? Porque ele não quis cumprir a palavra que estava estabelecido lá no livro de Levítico sobre... Oi? Não era do Marvels. E aí o que aconteceu? Tamar, ela chegou então para ajudar o seu sogro e falou assim, ó, e aí? Né, já mandou 2 filhos aí, morreu, como é que tá o próximo aí? E aí Judá começou a ficar meio preocupado, porque ele tinha um filho mais novo, mas ele meio que já sacou o negócio ali. Ele falou, se eu mandar um menino agora, adivinha o que vai acontecer? Então ele falou para ela, ó, viu, segura um pouquinho, que a hora que ele crescer, o nome dele era Selá, outro nome bonito. A hora que Selá crescer, aí você pode tomar ele como marido, né? E nisso ele deve ter pensado, né? Vai que essa mulher morre antes, né? E ficar livre desse negócio aí. Só que o que aconteceu? Tamar, ela era uma mulher que ela era cananeia, ela não era judeu, ela não era hebreia, né? Nossa, existe a palavra?
Não era do povo dos hebreus, né? Ficou mais fácil. Hebreia, tá certo? É que eu falo muito inglês, e o português vai... Desculpa boa, né? Aí quando eu erro no inglês eu falo o contrário, né? Ô man, sei lá. E aí, por ser cananeia, então quando Israel conquistou a terra de Canaã, então eles, né, tomaram as mulheres ali. Foi quando houve o casamento entre e... Nossa, não vejo a hora de passar essa parte, não precisa falar o nome desse cara aqui. E ela se tornou então uma pessoa que ela confessava a Deus, o Senhor de Israel, como o seu Deus também. E ela se tornou uma mulher fiel a Deus. Então, quando ela percebeu a estratégia de Judá, ela teve uma ideia. Ela falou assim: não, eu não posso ficar sem dar a descendência. Eu preciso que essa descendência, que a minha descendência, ela siga após a mim. Eu preciso deixar um legado. E aí o que ela fez? Ela soube que Judá passaria lá pela região que ela estava. Ela se escondeu debaixo de vestes como se fosse de uma prostituta. Judá, ele ficou viúvo, então ele estava, né, com dificuldade na área sexual dele. E aí, cruzando pelo caminho, ele se encantou por ela e, sem reconhecer que era a nora dele, ele se deitou com ela. E no que ele se deitou com ela, sem saber que era, ela pediu alguma coisa em troca. Ele prometeu um cordeiro. E aí ela falou: tá, mas cadê o cordeiro? Não, mas eu tenho que trazer, então me deixa alguma coisa de garantia. Ele entregou um cordão para ela, como garantia que ela ia devolver o cordeiro. E aí a mulher sumiu, ele não encontrou ela para entregar o cordeiro e pegar o cordão de volta. Quando passou 3 meses, chegou um boato até ele que a sua nora, ela tinha engravidado. E aí prontamente ele falou assim: não, chama ela, traz ela, que a gente vai matar ela e vai matar queimado, porque aonde já se viu essa mulher que está, né, viúva, minha nora, se entregar para a prostituição, ter filho de outro homem. E nisso, quando chamam ela para fazer o que eles queriam fazer, assassinar ela, ela pega e tira o cordão dele e mostra para todo mundo. Ele fala: ih, rapaz, acho que deu ruim aqui. Deu ruim. E aí olha que interessante, no versículo 26, olha só. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria ter entregue o meu filho Selá, e não voltou mais ter relação com ela. Veja bem, uma mulher que ela era cananeia, que ela era ímpio, de um povo pagão, ela foi mais justa do que um filho de Abraão, Isaque e Jacó. E essa mulher, ela teve 2 filhos com Judá, ela teve gêmeos, e um desses filhos, o nome dele era Salmão. Olha só, Salmão. Então, ela teve um encontro lá com Judá, que não quis dar descendência. Ela engravidou. E na verdade, ela teve um filho chamado Pérez. Aí de Pérez nasceu o neto, que era Salmão. E olha que interessante. Salmão, ele é o homem que casou com uma mulher chamada Raabe. Você sabe quem que é Raabe? Raabe era uma prostituta também, de Jericó, jericoíta. Isso eu estudei, tá? Não chutei. Ela era uma prostituta de Jericó. Então olha só, o avô teve filho com uma mulher que era pagã, uma cananeia, e agora o neto, ele tem filho com uma mulher que era ex-prostituta, que ele casou com ela, nesse caso. Mas ela também era pagã. Só que olha só o que aconteceu com Raabe. Quando Deus enviou os espias, né, quando Josué instruiu os espias para observar a terra de Canaã, de Jericó, e Deus enviou os espias e eles estavam escondidos lá, e de repente, para não ser achado, Raabe, que era uma prostituta naquela época, colocou eles lá dentro e protegeu eles.
E nisso o povo, alvoroçado, chegaram na casa dela e falou assim: cadê os espias e tal, que eles estão querendo nos derrotar? E ela deu um migué neles e ela voltou para eles e falou assim: seguinte, despistei eles, mas eu sei que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. E no versículo 11 e 12 de Josué 2, diz assim: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Então Raabe, que era uma mulher de Jericó, que ela não conhecia ainda as promessas de Deus para o povo de Israel, mas ela, num ato de fé e coragem, ela declarou que não havia outro Deus que não fosse o Deus de Israel. E aí então a gente conhece a história, o povo de Israel conquistou Jericó, destruiu o povo, e ali Salmão, que era neto de Judá com Tamar, ele toma Raabe como esposa. E os dois, Salmão com Raabe, eles geram um filho. E você sabe qual que é o nome do filho deles? Boaz. Quem falou Boaz? Aí sim, hein? Escola Bíblica Dominical, né, Cida? E você sabe quem que é Boaz? Então eu vou te contar a história de Boaz. Boaz era um homem muito rico, israelita, hebreu, que ele tinha muitas posses, e um dia ele estava percorrendo ali por uma das suas terras ali, que eles plantavam milho, e de repente ele viu uma moça, e ele perguntou ao pessoal: viu, quem que é aquela moça ali, tá nova na firma aí, né? Quem que é que está colhendo umas espigas ali? Eles falaram: não, aquela ali é Ruth. E ela é uma viúva ali, e existia uma lei que Deus tinha dado para Moisés, que as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, eles tinham direito a pegar das espigas que caíam no chão e que não eram utilizadas mais para o comércio. Então, os funcionários lá da fazenda, eles ficavam coletando, e as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, eles ficavam ali tentando pegar alguma coisa que caísse no chão para eles. E Ruth estava lá, como uma viúva procurando pegar aquilo. E aí o que aconteceu? Boaz viu ela, se encantou por ela, perguntou o que ela estava fazendo ali. E aí ela foi contar a história para ele, e ele falou: não, mas espera aí, essa história que você está contando eu já ouvi falar. E qual que é a história dessa mulher? Ruth, ela tinha uma sogra chamada Noemi, e a sogra dela era da tribo de Israel também, ela pertencia ao povo hebreu. Só que Ruth, ela era pagã também. Ruth, ela era do povo de Moabe, ela era uma moabita. E os dois filhos dessa mulher, Noemi, eles morreram, e as duas noras ficaram viúvas. Uma era órfã e a outra era Ruth. E aí, essa mulher, Noemi, falou: eu vou voltar para minha terra lá, mas volta para os pais de vocês, que vocês têm comida, que vocês têm suporte. Eu já estou idosa, eu não vou conseguir dar outros filhos para vocês casarem, e tá tudo certo. E nisso, órfã, ela retornou para a terra dela, para a terra de Moabe, mas Ruth não quis ir embora. E aí no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos 16 e 17, Ruth, ela diz assim para Noemi: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei, e onde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então Ruth, ela se recusou a ir embora, e ela falou: não, eu vou ficar com você, Noemi, nem que eu não case de volta, mas eu vou ficar com você. E a partir de agora o teu Deus é o meu Deus.
A gente está vendo aqui 3 histórias de 3 mulheres fiéis a Deus. Não foram fiéis a um homem, não foram fiéis ao seu povo, mulheres fiéis a Deus. Então Ruth retorna com Noemi, ela vai lá buscar as migalhas, e aí quando o Boaz, ele olha para aquela mulher, e ele associa com o boato que ele tinha ouvido, que teve uma mulher que ela foi tão fiel, mas tão fiel, que ela decidiu abandonar sua família, o seu povo, os seus deuses, para estar com o povo, com a família e com o Deus de Noemi. Então ele já conhecia a fama dela. Quando ele viu, aí ele se apaixonou. E no que ele se apaixonou, ele pediu ela em casamento e eles se casaram. E mais uma vez, uma mulher que ela era pagã, uma outsider, que não foi instruída nos caminhos de Deus. Mais uma vez, uma mulher fiel a Deus. Ela foi inserida naquele que era o povo de Deus na terra. Tudo da mesma linhagem. Todos eles em sequência. Eu fico imaginando Boaz conversando com Ruth, talvez Ruth falando, poxa, mas o que vão falar de você? O que vão pensar de você? Você é um homem rico e etc. Eu fico pensando, Boaz lembrando da história dele de infância, onde a sua mãe contava para ele como é que ele foi gerado. A sua mãe contando para ele como ela foi aceita por Deus. A sua mãe contando para ele, Boaz, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Porque eu mesmo sendo estrangeiro, eu fui fiel a Deus e Deus me honrou. A sua bisavó, mesmo sendo estrangeira, foi fiel a Deus e Deus a honrou. Vale a pena ser fiel, meu filho. E aí de repente agora Boaz, ele tem a oportunidade de fazer para alguém aquilo que fizeram para sua mãe, para sua bisavó. E aí passam-se mais alguns anos, um pouquinho mais para frente. Agora a gente chega até o momento onde já não são mais os juízes, os profetas que cuidam do povo de Deus, mas agora nós temos os reis. E o rei em questão era o rei Davi, um dos maiores personagens bíblicos, o maior rei da história de Israel. E Davi, ele era um rei que ele tinha uma guarda especial, tipo o BOPE, o tropa de elite do rei. E no meio dessa guarda dos valentes de Davi, tinha um homem chamado Urias. Já ouviu falar em Urias? Urias, ele era um heteu. Heteu era do povo dos heteus. Cada um interprete como quiser, né? Urias, ele não era também um hebreu de raiz, mas ele era um heteu que se converteu a Deus, e que ele não apenas se converteu a Deus e quis morar no meio de Israel, como ele quis se tornar um guerreiro do exército de Israel. Ele não apenas quis se tornar um guerreiro do exército de Israel, mas ele quis se tornar um valente da guarda do rei. Olha o nível de fidelidade de um homem desse. Uma coisa é que nem está acontecendo na Ucrânia lá, que os coitados dos caras lá estão se escondendo, os caras, né, faz tipo um sequestro. Cata os caras dentro da casa e joga dentro da Kombi lá, da van, para levar os caras para a guerra. Uma coisa é isso. Outra coisa é um cara de um outro povo, que ele não apenas vai morar em Israel, mas ele crê no Deus de Israel, e ele decide servir o exército de Israel e decide ser o tropa de elite do rei de Israel. Esse era Urias. E olha só o que aconteceu com esse homem. Eu esqueci de anotar onde está aqui, mas eu estou com os versículos, tá? Então, como o Aleph é bom de Bíblia, ele vai achar lá rapidinho, vocês vão ver. Mas está lá em Samuel, 1 Samuel. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era.
Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Eteu, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Um homem fiel. Um homem fiel. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-se com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. É um homem fiel. É uma fidelidade que ela se transformou numa fidelidade geracional. Ela chegou até nós. A fidelidade desse homem. Davi, além de possuir a mulher de um dos homens mais fiéis, se não o mais fiel que ele tinha no seu exército, ele tentou enganar esse homem, passando-se como um bom rei, um bom chefe, enviando um presente para ele, mandando ele para casa descansar. Mas um homem fiel, ele está disposto a rejeitar inclusive os banquetes e os presentes para permanecer firme na sua palavra. Quanto custa a tua fidelidade? Quanto custa permanecer firme numa palavra que você lançou? Quanto custa permanecer firme a palavra que um dia eu dei para minha esposa há 17 anos atrás? Que eu seria fiel até o fim. O que pode comprar isso? É uma loira, uma morena, uma colega de trabalho? Quanto que custa a palavra de um homem? Quanto custa? Quanto custa a palavra de um homem? De um homem fiel não tem preço. A palavra de um homem fiel ninguém compra. Ninguém seduz. A palavra de um homem fiel, ela vale mais do que tudo nessa terra. E Urias foi esse homem. E ele permaneceu firme naquilo que ele tinha se proposto a fazer. E mesmo Davi tentando de toda forma incriminar ele, no sentido dele assumir um filho que não é dele, e ele permaneceu fiel. E Urias era um guerreiro muito experiente, muito inteligente. Quando Davi decide mandar ele para o fronte de batalha para assassinar ele, certamente Urias sabia o que iria acontecer com ele. E mesmo assim ele foi fiel até a morte. Urias. Tem um capítulo só dele na Bíblia. Mas a fidelidade dele é geracional. Abra comigo Mateus capítulo 1. Um dos capítulos mais lindos da Bíblia que geralmente a gente passa por ele corrido. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zera de Tamar. Pérez, peraí. Judá gerou quem? Pérez e quem? De quem? Ué, mas por que o nome de Tamar está ali? Pela tradição judaica, a genealogia que eles consideram é a masculina, é os pais, é os homens. Mas o que Tamar está fazendo ali? Por que ela foi citada? E as outras mulheres? Por que elas não foram citadas? Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Ué, por que o nome de Raabe está ali? Ela não é nem israelita? É uma mulher? Por que o nome dela apareceu ali? E Boaz gerou Obed de Ruth, mais um. Que coincidência, né? Tamar, Raabe, Ruth. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquele que foi mulher de quem? O que Urias está fazendo ali, meu Deus? O que tem a ver? O cara só tem um capítulo na história. Eu não sei você, meu irmão, mas é para isso que eu quero viver. São 4 pessoas que eram estrangeiras. São 4 pessoas que elas não vieram de uma descendência real, de nenhuma tribo. Não existia nenhuma promessa sobre elas. Mas alguém precisa começar. Alguém precisa começar. Talvez você não tenha um pai, não tenha um avô, não tenha uma avó, não tenha uma mãe, não tenha ninguém que viveu uma vida fiel até aqui para que você pudesse caminhar sobre elas. Talvez você enfrenta problemas na área sexual, no casamento, nas finanças, ou várias outras áreas, traumas, dores, sofrimento, que são consequências de ter a falta de um homem ou de uma mulher fiel na sua vida. Mas a pergunta que eu te faço essa noite: você está pronto para começar? Você está pronto para ser o primeiro? E pode ter certeza, meu irmão, talvez você não anda sobre a fidelidade de um ancestral seu, mas Deus, ele usou um outro alguém fiel para poder trazer você aqui essa noite. Porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. Ele é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Sabe, eu não cheguei a conhecer o meu avô por parte de mãe. Ele morreu na década de 70. Não cheguei a conhecer ele. Minha mãe era pequena quando ele morreu. E a única coisa que eu sei sobre o meu avô é que ele era um homem fiel. A única coisa que eu sei. Que ele era um homem fiel. Era um homem de oração. Passava horas orando. E meu avô morreu muito cedo. Minha avó ficou viúva muito cedo, com 11 filhos. E só Deus sabe como ela conseguiu criar todos eles muito bem criados. Nenhum virou bandido. Nenhum ficou perdido. A minha avó, ela faleceu em 2006, há quase 20 anos atrás. Quando a minha avó faleceu, os meus tios, eles fizeram um combinado, que eles iriam se reunir todo mês, uma vez por mês, para fazer um culto familiar. E no ano que vem eles vão completar 20 anos que eles cumprem essa palavra. Eu já contei minha história, você sabe
como foi a gestação da minha mãe, tudo que nós passamos. Quem não sabe, tem no podcast do Cal, então já aproveita e já dá um like lá. Como é que é? Inscreva-se no canal, ative o sininho. E é o que eu vejo os caras falando, né, no YouTube. E eu cresci sem pai, minha mãe foi vítima de um abuso. Foi expulsa de casa pela minha avó porque engravidou solteira, com 22 anos de idade. A gente morou na casa de uma mulher que fazia trabalhos e, enfim, ela tentou me roubar da minha mãe. Minha mãe conseguiu se desvencilhar, minha avó aceitou ela de volta. A gente foi morar num dos bairros mais violentos de Curitiba, mais pobres. E no meio daquela confusão ali, um dia, minha mãe decidiu que ela queria voltar para Jesus. Mal ela sabia que ela nunca tinha saído dele, mas no entendimento dela, ela queria voltar para a igreja. E isso, em 1999, eu vou com ela para a igreja, culto com umas 20 pessoas, 30, mais ou menos do tamanho que a gente está hoje. E de repente eu chego naquela igreja, não entendo muito, igreja pentecostal, gritaria e tal, e demônio e anjo, e um pouco caía no poder, um pouco era na empolgação, e enfim. Mas no meio daquilo ali, alguém perguntou: quem quer aceitar Jesus aí? E aí minha mãe, aí tá nós dois ali, né? Por que não, né? Se fosse ruim, minha mãe não ia, né? Então, aí eu, que também, meio sem entender o que estava acontecendo, e eu vou para lá e recebo uma oração ali, e aquela mulher vem orar por mim, junto com o pastor lá, e daqui a pouco fica de mim uma meia hora orando. E ali, literalmente, eu nasci de novo. Literalmente. Eu saí de um cara que era um potencial assassino ou assassinado, pelo contexto que eu vivia. Eu literalmente nasci para a eternidade naquele dia. Não apenas nasci a eternidade, como eu recebi o Espírito de uma forma tão poderosa que eu, ainda criança, caí naquilo ali, comecei a falar umas línguas que nem eu não entendia o que era na época, não tinha base bíblica nenhuma, era só coisas que saíam da minha boca. E aí, desde então, eu me interessei em saber um pouquinho de como tudo aquilo tinha acontecido. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, e desde criança as coisas foram acontecendo muito precoces também. E aí hoje eu olho para trás e eu vejo que o meu avô, ele não tinha a menor ideia do que aconteceria com a minha mãe, muito menos comigo. Mas a fidelidade dele foi geracional. A oração dele me alcançou quase 30 anos depois. E ela não apenas me alcançou, ela alcançou já centenas, talvez milhares de pessoas que já cruzaram minha vida, e eu tentei marcar a vida delas de alguma forma. E sabe, meu irmão, eu olho para os meus filhos e a única coisa que grito no meu coração, desesperadamente, é que os meus filhos sejam fiéis. Eu tenho zero expectativa que faculdade que eles vão fazer, se eles vão ganhar dinheiro, se eles não vão, se eles vão CLT, se eles vão abrir empresa, eu não me importo com isso. Mas o meu sonho é ver os meus filhos fiéis a Deus, vendo que aquilo que começou no meu avô, e provavelmente alguém que veio antes dele que eu nem sei, ele continuou mesmo após a minha. E é para isso que eu me dedico todos os dias na minha casa. Nós nos dedicamos, né, amor? Porque é para isso que vale a pena viver. Por isso eu também quero ser fiel até a morte. Fiel a Jesus. Fiel à minha esposa. Fiel aos meus filhos.
fiel aos meus irmãos, fiel à missão que Deus me deu nessa terra. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Para finalizar, Timóteo capítulo 2, versículos 2 e 2. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Portanto você, Thomas, portanto você, Gabriel, portanto você, Débora, portanto você, Henrique, portanto você, Kelly, Thaís, Edilson, Lorenzo, portanto você, você que está ouvindo aqui essa noite, você que está nos assistindo, Paulo escreveu isso para você. Portanto você, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Não é para você se fortificar na performance, ou no trabalho na igreja, ou na produtividade, ou no dinheiro que você ganha. Fortifique-se na graça. É ali que você encontra força para ser um homem, uma mulher fiel até o fim, onde a minha palavra ela não volta vazia, eu não falo uma coisa e eu mudo, onde eu prometo fidelidade para uma mulher e eu vou até o final. Não é na minha capacidade de ser um bom marido, mas é na graça que me capacita. Se eu falo o que eu vou fazer, eu faço. Se eu falo o que eu vou dar, eu dou. Se eu falo conta comigo, é porque pode contar comigo. Eu não dou migué, eu não falo que vou e não vou, que pode contar comigo e eu desapareço. Mas eu me fortifico na graça. Eu posso chegar para os meus filhos e falar assim: olha para mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É eu poder olhar para os meus filhos e falar para o John, meu sonho é que você seja um homem e um marido como eu sou. Ou melhor, é você e eu ter a moral de chegar para nossa filha e falar: eu quero que você case com um homem como eu sou. É esse o parâmetro para a gente saber se nós estamos sendo o homem de Deus que Deus nos criou para ser nessa terra. Você que tem filha mulher, você deseja que ela case com um homem como você é? Você que tem um filho homem, você deseja que ele case com uma mulher como você é? Com a fidelidade que você tem, com a fidelidade que nós temos? Poxa, Helder, mas é difícil. Não é difícil, é impossível na força do meu e do seu braço. Mas nós nos fortificamos na graça do Senhor. Porque mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas tem um vício no meio, mas tem um trauma, mas tem um passado, mesmo que doa, mesmo que haja um espinho te cutucando e todo dia tentando te acusar e todo dia tentando te trazer condenação e culpa e fazendo você voltar aos mesmos pecados e erros de sempre, ainda que isso aconteça, o Senhor te diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia, aleluia. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas,
confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. E a minha pergunta é: onde estão os homens e as mulheres fiéis nessa casa? Aonde estão? Então, se você é um homem ou uma mulher fiel, fique de pé que eu quero orar com você. Hoje inicia-se um novo tempo nesse lugar. Hoje inicia-se um novo tempo nesse lugar. Nós somos e seremos conhecidos como uma igreja de homens e mulheres fiéis. Fiéis. A nossa palavra não tem curva. Nós somos homens e mulheres fiéis, que não se garante na força do braço, mas se garante na graça de Jesus. Se garante numa graça e num poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero orar com você. Você que se sentiu desafiado essa noite, que te tocou profundamente, que você fala: cara, precisa começar um novo tempo na minha vida e tem que ser hoje. Só para você que está nessa situação, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar com você. Fala: Deus falou comigo e precisa, e tem que ser hoje. Eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher. Que os meus filhos, que os meus netos, que os filhos dos filhos, um dia eles irão caminhar sobre uma fidelidade que eu estou iniciando hoje, ou que eu estou retomando ela hoje. Amém? Se você está feliz e satisfeito naquilo que você tem caminhado, comece a orar então. Comece a pedir para Deus nomes de pessoas que você deseja interceder por eles e orar por eles, para que eles possam viver nessa perspectiva também. Porque nós queremos uma igreja, nós queremos uma cidade, nós queremos um estado e um país de homens e mulheres fiéis. Fiel até o fim, fiel até a morte, fiel até depois da morte. Uma fidelidade que ela não vai no caixão, uma fidelidade que é geracional. É para os filhos dos filhos e dos filhos, de geração em geração, até que ele venha. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Chora lá, pastor. Sim, Pai, sim, Deus. Pai, baseado na... Sim, Deus, Chora lá, basura. Sim, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Baseado, Pai, na coragem das tuas filhas, Pai. Eu declaro um novo tempo, Pai, sobre a vida delas. Eu declaro um tempo, Senhor, onde a fidelidade das tuas filhas, Senhor, elas percorrerão as ruas, os bairros dessa cidade, Pai. Mulheres, Senhor, dos quatro cantos dessa cidade, dessa nação, correrão para elas. Os pastores disponíveis podem vir orar aqui na frente por eles. Me ensina a ser fiel. Léo pode cantar pra gente. Deus. Obrigado, Espírito Santo. Fiel ao propósito qual Deus me criou, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a unção do Senhor sobre a vida delas, para que elas sejam um ponto de referência, Senhor, para mulheres, Pai, que não Obrigado, estão tendo Espírito alguém Santo. a quem olhar, Senhor. Mas eu declaro em nome de Jesus que a fidelidade dela, Senhor, irá transpor os quatro cantos dessa igreja, irá invadir essa cidade, Senhor, irá invadir as ruas dessa cidade, Senhor, irá invadir as baladas dessa cidade, irá invadir as academias dessa cidade, Senhor. Mulheres que irão abandonar, Senhor, a vida de prostituição, a vida, Senhor, de infidelidade, a vida, Senhor, de doenças mentais, de doenças, Senhor, de ansiedade, de depressão, de traumas, Pai. Mulheres que foram abusadas emocionalmente, elas se deitam com qualquer um porque alguém... Declaramos o teu Espírito, Pai. Declaramos o teu Espírito tocando em nós, Pai. Elas toquem essas mulheres,
Que a pureza seja Robalassore catalamas. restaurada e pela fidelidade dela. Robalassore catarabas. Milhares de outras mulheres desse país também. Te adoramos, Jesus. Em nome de Jesus. Te adoramos, Em nome de Jesus. Jesus, eu declaro essa verdade. Obrigado, Espírito Santo. Declaramos, Pai, o caminho aberto, Pai. Ora bababassore catalabasso. Robalassore catalabassore catalamas. Oh, Espírito Santo, como só você pode, Espírito Santo. Sonhos e visões, talentos e dons, santidade radical. Obrigado, Espírito Santo. Pureza e alegria, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Declaramos você cheio do óleo, não te faltará o azeite. Você é uma lanterna colocada no lugar mais alto da casa. Obrigado, Espírito Santo. Declaramos velocidade, Pai. Declaramos velocidade, Pai. Pessoas, elas vão te Tempo de voar. e você vai trazer princípios e revelações. Não é mais tempo de correr, é tempo de voar. É Ele que te leva. Obrigado, Espírito Santo. Declaramos, Espírito Santo, sim, amém, Pai. Sim, amém, Pai. Aleluia, Espírito Santo. Homens e mulheres estão entrando na genealogia de Cristo nessa noite. Obrigado pela tua palavra, Espírito Santo, que é viva e eficaz. Jesus te ama. Aquele que nos assiste em casa, eu declaro essa palavra na sua casa. Aquele que está nos assistindo uma semana depois, 5 meses depois, 5 anos depois, tão certo quanto essa palavra é viva no teu coração, ela não muda ontem, ela não muda hoje, ela não muda amanhã. Nós declaramos que você é encontrado e achado fiel. Toda arma forjada contra você não prospera. Hoje é uma noite de milagres. Hoje é uma noite de rompimento. Hoje é uma noite onde algo novo está nascendo. Há um novo tempo sobre a tua casa. Há um novo tempo sobre os teus filhos. Há um novo tempo sobre os filhos dos seus filhos. Todo o plano das trevas nessa noite é frustrado. Nós recolhemos toda palavra que foi lançada ilegalmente, injustamente contra você. Palavras que Deus irá falar da tua boca. Pessoas que Você é livre nessa noite. irá te usar para levar vida, para essa Você é fiel nessa noite. sobrevida, uma vida Chorabalassore catarabas. forte e corajoso. Robassore catalamas. Obrigado, Espírito Santo, por homens e mulheres fiéis que o Senhor tem adicionado nessa casa, dia após dia. Chegamos aqui, Senhor, carregado nos ombros de homens e mulheres fiéis, Pai. Há uma década, Pai, homens e mulheres têm sido fiéis nessa casa. Eu oro especialmente por eles. Cobre eles, Pai. A unção do Seu sobre esse Cobre eles, Pai. a mesma unção, Pai, que o Senhor derramou. Pilares dessa casa, cobre eles, Pai. Que nós temos caminhado em fidelidade. Satanás, retroceda da vida deles. 7 anos eu declaro sobre a vida deles. Retroceda dos negócios Declaro deles. Seu fidelidade Retroceda da integridade deles. ao Senhor, fidelidade. Retroceda da confusão mental deles. Fidelidade um ao outro. Obrigado, Espírito Fidelidade Santo. aos filhos, fidelidade aos amigos, à família. Eu declaro fidelidade. Eu declaro fidelidade em todos Obrigado, os Jesus. Centro para que do eles não teu apenas desfrutem do fruto dessa coração. fidelidade, mas que eles sejam um ponto de referência Nada é para pessoas que como buscam alguém fiel, que elas Obrigado, possam Jesus. seguir. Eu declaro que eles não vão se Jesus, acovardar. nada é Eu declaro que eles vão como se posicionar assim seu como a tua palavra diz, que uma lâmpada ela precisa ficar no topo da cidade para iluminar. Eu declaro Você que recebeu essa oração aqui na frente, eu gostaria que você orasse por quem está perto. em nome de Jesus. Orasse um pelo outro, já transferindo isso que você recebeu nessa noite. Creio que já começou sobre você aquilo que estava preso, que estava obstruído. Começa a orar já por quem está perto de você. Obrigado, Espírito Santo. Somos teus, Espírito Santo. É uma noite de avivamento aqui, Pai. Num lugar que só o Senhor pode visitar, Pai.
Destinos foram alterados nessa noite. O que seria, nunca mais será. E aquilo que corria o risco de nunca acontecer nessa noite é ligado no céu, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Sing it. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Cantamos Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos.